Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre plano de amostragem para validação de processos. Então, sempre que a gente está construindo um plano de amostragem, as primeiras perguntas que surgem é: qual o número mínimo de amostras necessárias para aplicar uma avaliação estatística específica, por exemplo, ou qual frequência eu devo utilizar, em qual momento eu devo coletar essas amostras e como que eu verifico se meu plano de amostragem é efetivo. A primeira coisa que a gente tem que discutir é o que é um plano de amostragem, né? O que é uma amostragem? A amostragem, quando eu estou realizando ela tem o objetivo de coletar informações para assegurar a qualidade do meu produto a partir do atendimento dos critérios de aceitação que eu vou estabelecer dentro do protocolo. A amostragem, para ela atender isso, ela precisa ser o quê? Aleatória, representativa e não tendenciosa. O que isso está dizendo para a gente? Uma amostra aleatória fala para mim que eu vou coletar essa amostra no momento que eu definir e não escolher a amostra que eu estou coletando. São coisas diferentes, né? Eu não posso olhar para o meu processo e falar, olha, aqui eu não vou coletar porque aqui eu sei que eu posso ter um resultado não conforme para um determinado atributo. Isso fala para a gente que a amostragem está sendo não aleatória e tendenciosa, que é o que a gente não quer que ela seja. Além disso, o que é uma amostragem representativa para o processo? Representatividade, né, quando eu falo de uma amostragem representativa, depende muito do que eu estou avaliando e como eu quero avaliar. Por exemplo, eu consigo fazer avaliações estatísticas com N de 30, por exemplo, e extrapolar esse resultado para todo o meu lote, a depender do atributo que eu estou avaliando e que ferramenta eu estou utilizando. Então, ela ser representativa a partir desses resultados que eu tenho aqui, eu consigo inferir a respeito de todo o meu lote. Então, a representatividade não é eu coletar diversas amostras e falar ela é representativa porque eu tenho um número grande de amostras. Não, representatividade é basicamente sobre como eu estou avaliando essa quantidade de amostras aqui que eu defini e se eu consigo extrapolar esses resultados para todo o meu lote. Além disso, a amostragem ela tem que ser suficiente para detectar diversas variabilidades no meu processo. Então é importante que a gente consiga, pela amostragem que a gente vai realizar, verificar todas ou pelo menos a grande maioria das fontes de variação que atuam no meu processo. E como que eu faço isso? Dentro da minha análise de risco, que é a hora que eu estou construindo a análise de risco do meu processo, eu preciso olhar para ele e verificar, olha, as fontes de variação ou as principais fontes de variação que eu já sei que atuam ali dentro, estão nesses momentos aqui. Então é importante que eu defina o meu plano de amostragem olhando para essas fontes de variação que eu já sei que existem, né, que seriam os pontos críticos do meu processo. Por que isso é importante? Porque são essas fontes de variação que eu já sei que atuam no processo e elas que podem me trazer algum tipo de comportamento atípico, né? Mas o que acontece? Qual é o viés dessa abordagem? Se eu tiver muitas fontes de variação atuando ali dentro, eu vou ter muita variabilidade. E essa variabilidade em excesso não vai permitir que eu detecte qualquer tipo de tendência ou comportamento atípico, né? Porque a minha dispersão dos meus dados vai ser tão elevada, geralmente, né? Que vai fazer com que eu não detecte qualquer diferença entre os meus resultados. Por exemplo, se eu coletar início, meio e fim do meu processo, pode ser que eu não detecte algum tipo de comportamento atípico entre esses três momentos por conta dessa variabilidade excessiva. E além disso, né, como que eu posso verificar se esse plano de amostragem é eficaz? Se eu estou, né, aplicando esse mesmo plano de amostragem há muito tempo, que eu não detectei nunca nenhum tipo de resultado não conforme, ou tendência, ou comportamento, isso já é um forte indicativo para mim que esse plano de amostragem não está sendo eficaz, eu não estou olhando de forma adequada para os pontos críticos do meu processo, e seria interessante repensar essa amostragem. Só mais uma coisa para a gente se atentar Adson, eu preciso ter temporalidade nas minhas coletas, pensando em, por exemplo, processos de invase e processos de compressão. Temporalidade é uma coisa importante? Não necessariamente, né? A gente falou já um pouquinho que a gente precisa que a minha amostragem seja representativa e não temporal, não necessariamente, né? Eu posso coletar uma determinada porcentagem do meu lote, algum momento específico do meu lote, o importante é que ela seja representativa e ela consiga atender, suportar as diferentes fontes de variação que existem dentro do meu processo.